bom dia. Hoje vamos falar dos pronomes e o verbo, do presente e do indicativo, do verbo fazer e do vocabulário da cozinha. Como veem, tudo coisinhas vistas já nas aulas. Quanto aos pronomes e ao verbo, temos falado muitas vezes em que os pronomes se unem quando vão depois do verbo em português, é ele com um pequenino traço, com essa raia pequenina. Já vimos isto também quando falamos particularmente no traço, mas hoje vamos falar em como isto afeta a forma de pronome. Em português, como muito bem sabem, os pronomes de objeto direto, que são o, a, os, as, e os de objeto indireto, me, te, je, nós, vós e es, e também o pronome se, unem-se ao verbo com traço quando vão depois dele. Em frases como têm escritas nos seus apontamentos, naqueles que temos pendurados na internet. Eu digo-vos a verdade. Esse vós vai unido a digo com traço. Eu digo-vos a verdade. A Maria levou-me de carro. Esse me vai unido a levou com traço. A Maria levou-me de carro. Ou, por exemplo, também com se, em Portugal come-se muito bem. Este come-se é come, traço, se. Em Portugal come-se muito bem. Não deixem de lembrar também, já temos dito, que se unem os pronomes ao verbo com este traço, com esta rainha, mas que o verbo continua a acentuar-se de maneira independente. Portanto, as regras de acentuação funcionam no verbo antes da raia, antes do traço, de maneira independente ao resto. As agudas são aquelas que levam o acento na última vogal antes do traço. As graves na penúltima e as sextrúxulas necessitariam ir na terceira, começando desde o fim, antes do traço. Ora bem, que é o que temos de lembrar hoje que é muito importante? Primeiro, que para isto o pronome de objeto direto pode mudar. Vejam, eu digo, mas, por exemplo, eu vou fazê-lo, não fazê-lo, fazê-lo. Ou, por exemplo, chamem-no de volta, não, chamem-no de volta. Isto acontece também na fala galega e temos de lembrar os casos em que acontece e como é que se grafa em Portugal. E então, se o verbo acaba em vogal, não há mudança nenhuma. O pronome de objeto direto continua a ser o, a, os, as. Eu digo, eu digo-os, eu digo-as, eu faço-as. Temos sempre o tracinho antes de o, a, os, as. E se o verbo acabar em vogal, não muda nada no pronome. Ora bem, quando muda o pronome? Primeiro caso, quando eu vou empregar o pronome lo, la, los, las. Portanto, quando o verbo acabar em R, em L, em S ou em Z de zona. R, L, S ou Z de zona. Nestes casos, desaparecem o R, o L, o S ou o Z de zona e grafamos lo, la, los, las. Portanto, eu vou fazê-lo. Eu vou comê-lo. Estão a ver que desaparece o R nestes casos do infinitivo e depois colocamos lo, la, los, las. Isto não tem problema nenhum. Porquê? Porque na fala galega acontece exatamente o mesmo. Mas reparem,
temos de lembrar que quando escrevemos fazê-lo, para além de se escrever com Z de zona, porque é sonoro fazê-lo, como eu disse antes, isto podem estar vendo nos apontamentos em simultâneo, como eu disse antes, fazê-lo, estaríamos diante de um tratamento do verbo como palavra esdrúxula. Portanto, fazê-lo é acentuado graficamente, com acerto circunflexo, porque um é fechadinho. Fazê-lo. E, finalmente, o outro caso de mudança, com os verbos que acabam em an, am, em, em, aun, oin ou oins, aun, oin ou oins, ditam os nasais, a O com o tilde nasalidade, o E com o tilde nasalidade, OINS, o ES com o tilde nasalidade. Nestes casos, empregaremos no, na, nos, nas para o pronome de objeto direto. Exemplos que tem nos apontamentos. Chamem-no de volta. Chamem-no de volta. Ou, por exemplo, põe-na na mesa e chamem, acabado em M, traço, no, de volta. Põe, que é OE, POE, com tilde nasalidade, traço, na mesa. Põe-na na mesa. Isto acontece também na fala galega, que seria põe-na na mesa e seria chamem-no de volta. A única diferença é que não estão separados por traço, mas estão a ver que as formas especiais do pronome de objeto direto não têm nada que aprender para vocês. Porquê? Porque elas são as mesmas que se empregam em galego. O a, os as, no na, nos nas, lola, los las. E adicionam-se quando os verbos terminam da mesma maneira. Portanto, quando acabarem em oin, aun, oins ou em an, ein, am, em, nestes casos simplesmente colocamos o traço e escrevemos o pronome no, na, nos, nas. E o outro era exatamente igual que no galego também. Eu vou fazê-lo, mas eu vou fazê-lo em galego. O que acontece? Que em galego escrevemos tudo junto e na norma internacional portuguesa escreveremos com um tracinho. E sem mais.